Olá, alunos do pré-vestibular, boa tarde, tudo bem com vocês? Estou aqui com essa aula hoje para a gente dar continuidade ao nosso tema. Ele é grande mesmo, eu estou trazendo de uma forma detalhada para vocês cada questão a ser trabalhada com relação ao meio ambiente e consumo. Envolve mesmo diversos conteúdos. E hoje a gente vai falar um pouco de alguns problemas que acabam sendo ocasionados devido ao consumo e à poluição que esse consumo traz. Para começar, a gente vai falar da inversão térmica, que é algo que acontece na atmosfera, mas que a gente pode sentir e pode perceber. Neste caso aqui, tem uma imagem que mostra o fluxo normal e o fluxo com a inversão térmica acontecendo. Isso acontece na atmosfera, né? Já vim aqui dizendo, é um fenômeno natural que agrava a concentração de poluentes na atmosfera. Ocorre em qualquer lugar do planeta, principalmente nos meses de inverno. É mais comum em lugares onde o solo recebe muito calor durante o dia e perde à noite temperatura, deixando a camada atmosférica mais baixa, mais próxima ao chão. O ar frio é mais pesado e impede a dispersão dos poluentes emitidos pelos carros, ônibus e indústrias. Vamos analisar a imagem e entender junto comigo. No fluxo normal, o ar frio está na atmosfera sempre na parte de cima, certo? E o ar quente na parte de baixo. O ar quente, sendo mais leve, ele sobe levando toda a poluição da atmosfera, toda a poluição que é produzida durante o nosso dia na cidade. Então, essa poluição não fica próxima a gente, ela vai subindo, subindo, subindo. Lembrando, o ar frio, ele é mais pesado e o ar quente mais leve. Então, se a poluição é produzida na área que está o ar quente, fica mais fácil de subir, porque é mais leve, certo? Quando acontece a inversão térmica, o ar frio, ele desce, ele fica próximo a gente. E o ar quente fica no meio aí dessa atmosfera. E aí o que acontece? O ar frio, sendo mais pesado e estando próximo a gente, dificulta com que ele suba para a atmosfera. Então, todos esses poluentes ficam próximos a nós, nos causando mal, né? Quem tem problema de alergia no inverno sofre muito mais. Quem tem problemas respiratórios sofre muito mais. Vocês sabem aí, porque com certeza algum de vocês devem ter, assim como eu tenho. O inverno é um problema para mim, né? Que tenho rinite e tenho bronquite. Porque toda essa poluição fica como? Fica perto da gente, beleza? Agora vamos falar de ilha de calor. O que a gente pode falar sobre a ilha de calor? Que é comum nas grandes cidades. Sua principal característica é a elevação das temperaturas médias nas zonas centrais e na área urbana. Gente, falar de ilha de calor, a gente não precisa ir a uma grande cidade, a uma capital, para poder trazer como exemplo. A gente pode falar da nossa cidade mesmo. Quando a gente vai ao centro num dia de calor, a gente não sente a diferença de temperatura? Não precisa nem ser um dia tão quente. Mas como é a área central, a área que se concentra um grande movimento, que se concentra a maioria dos prédios comerciais, residenciais, tudo em um espaço menor, né? Isso faz com que essa área se torne mais quente, a absorção de calor é menor. Por ser uma área muito asfaltada, por exemplo, o calor que desce, ele não é absorvido pelo solo, porque são áreas que contêm asfalto, concreto, beleza? Vamos dizer, esses acessórios urbanos, né, tipo concreto, asfalto, eles não absorvem calor, né? Eles repelem esse calor. Por isso que quando a gente pisa no asfalto no centro, a gente acha que tá saindo fumaça dele, e a gente sente esse calor. E aí vocês veem, né, as áreas periféricas, os bairros, né, como exemplo, são lugares mais frescos, mais frios, beleza?
Então, isso é a ilha de calor. Agora, no nosso terceiro slide, eu trouxe para vocês sobre os poluentes de ação antrópica. O que são ação antrópica? Vocês sabem me dizer? Acredito que muitos saibam, mas para aqueles que não saibam, a ação antrópica é toda aquela ação do homem, beleza? São ações de poluentes provocados pelo homem. Aqui está falando dos gases CFCs, que contribuem para a destruição da camada de ozônio. O gás de ozônio se forma acima de 25 km de altura e se encontra na camada da Terra, a estratosfera. Aí, ó, na imagem dá para vocês verem todas as camadas da Terra, quer dizer, da atmosfera. Deixei aí para vocês verem. E a gente vê que a camada de ozônio está na camada da estratosfera, né, que fica situada entre 25 a 30 km de altura, né? E a molécula de ozônio, ela é capaz de absorver a radiação ultravioleta emitida pelo Sol, protegendo os seres vivos de doenças e mutações genéticas causadas por esse tipo de radiação. Então, essa camada de ozônio, ela é nossa protetora. Ela protege a gente desses raios, né, UV, que são prejudiciais à nossa saúde, não só aos seres humanos, mas também a outros seres vivos da Terra. Então, ela tem a sua função, tá? Não é à toa que ela tá aí, beleza? Com relação às chuvas ácidas. As chuvas ácidas têm como os principais responsáveis o trióxido de enxofre. Ele é emitido a partir de queima de combustíveis fósseis e está presente na atmosfera, e o dióxido de nitrogênio, o N2. Quais são as causas da chuva ácida? A erosão de metais, de pinturas, de monumentos históricos, além de destruição de vegetação. Então tá aí. A chuva ácida traz essa destruição. Se vocês visitarem cidades históricas, vocês vão observar muitas fachadas de igrejas e outros monumentos com a estrutura corroída por essa chuva, certo? E um detalhe, também é relacionado a um fenômeno de emissão de poluentes, especialmente as atividades industriais. A chuva ácida, então, está diretamente relacionada à emissão de poluentes, especialmente pelas atividades industriais. Foquem nisso, tá? Chuva ácida está relacionada, é causada através da emissão de poluentes pelas atividades industriais. Esses ácidos juntos, né, que estão aí, o trióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, esses gases em contato com a água da chuva causa uma alteração no pH dessa água, a tornando ácida. É assim que funciona. É assim que muda, quimicamente falando, essas partículas de água, beleza? E um outro detalhe, como não há barreira, né, entre uma região e outra na camada atmosférica, né? Aqui, ó, a gente está falando da camada atmosférica. Como não há uma barreira entre elas, né, como não há uma divisão territorial física entre elas, é comum que os poluentes emitidos numa cidade causem chuva ácida em outra cidade. Então, uma cidade que não é tão poluída, por exemplo, uma cidade histórica, que vive do turismo e que não tem muitas atividades industriais, mas ela está próxima à capital, e aquela capital tem altas atividades industriais. Os gases poluentes produzidos ali naquela cidade vão causar chuva ácida também nessa cidade, porque não há, né, um limite ali.
entre essas cidades na atmosfera, beleza? A poluição do solo. Como poluição do solo, a gente pode citar aí como se dá, né? Se dá através do lixo produzido pela população, pelo uso de agrotóxico, proliferação de insetos, decomposição bacteriana de matéria orgânica, contaminação das pessoas que lidam com o lixo. A poluição do solo traz muitos problemas, né, para o mundo como um todo. Essa questão da decomposição bacteriana aí do solo é através, né, do mau cheiro, através do chorume, que é um caldo escuro, vocês já ouviram falar, acredito eu, né? Um caldo escuro, ácido, que infiltra no subsolo, contaminando o lençol freático, né? Contaminando o solo, aquela terra, e chegando até o lençol freático, um grande problema dos lixões para os dias atuais. E a poluição do solo tende a se agravar com o crescimento populacional e principalmente com o aumento do consumo. É interessante a gente falar isso porque vocês já entenderam, acredito eu, o quanto o ser humano é nocivo ao nosso planeta, né? Que muitos dos problemas que nós vivemos ambientais nos dias de hoje tem consequência da nossa ação no planeta, na natureza. Se a poluição do solo, pensem comigo, é causada pelo crescimento, principalmente da população e do consumo, né? Porque a gente consome muita coisa industrializada, por exemplo, muito pacotinho de biscoito, muito pacotinho disso, pacotinho daquilo, tudo industrializado. Tudo isso é plástico que vai sendo descartado no meio ambiente, né? E a poluição vai só aumentando. A gente para analisar. Na aula passada eu mandei para vocês imagens de como a poluição diminuiu na China nesse período de isolamento social devido ao Covid-19. E a gente ainda está passando por esse período de isolamento, né? Não é à toa que a nossa aula está sendo dessa forma online. Então pensem comigo, a quantidade de lixo que pode estar sendo reduzido durante esse tempo de quarentena, né? A quantidade de poluição está menor. E a quantidade de lixo, pelo menos o lixo com relação a plástico, vamos pensar assim, o lixo orgânico deve continuar o mesmo ou até o mesmo aumentar, porque com as pessoas em casa, né, a produção de alimento, de comida, que se torna lixo orgânico, ela continua, ela pode até aumentar, porque as pessoas estão mais em casa, certo? Eu trouxe aqui para vocês essa lei que eu acredito que vocês já podem ter ouvido falar e aqueles que não têm ouvido falar possam estar conhecendo, que é a Lei 12.305/10, que estabeleceu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ela foi aprovada em 2010 e estipulou o prazo de 4 anos para municípios fecharem os lixões e contarem com um plano nacional que ainda não saiu do papel. Os prazos dos lixões foram prorrogados no Congresso e isso foi levado até o ano de 2021. Então, a nossa cidade ainda há um lixão, né, no caso, nela. Né? Eu não sei em que pé anda as políticas públicas relacionadas a isso na nossa cidade, mas muitas cidades no Brasil já trabalham de forma efetiva com coleta seletiva, mesmo não sendo 100%, mas já há um trabalho para diminuir esses resíduos em lixões, e muitos lixões foram fechados ao longo desses anos, depois que essa lei foi sancionada. Aqui nessa imagem, ó, eu trouxe para vocês o que um lixão pode causar, né? Aí, ó, animais tipo urubus, pássaros sobrevoando, caminhão de lixo chegando, né? Tem um senhor aí na sua carrocinha que tá sendo falado aí no balãozinho como desperdício de oportunidade de renda,
porque o lixão tá ali, né? Ele poderia já estar trabalhando numa área de coleta seletiva, ao invés de estar tendo que ir ali catar, né? Há um desperdício do terreno, que é um terreno que poderia estar sendo usado para qualquer outra atividade municipal que atendesse a comunidade, está sendo usado de forma prejudicial para o meio ambiente, para descarte desse lixo. Ali a gente está falando também da emissão de metano e outros gases, né? Essa fumaça amarela aí, toda cheia de gases tóxicos ao meio ambiente e à atmosfera como um todo. Aí vem uma parte aqui, ó, a poluição do lençol freático, né? A gente vê o chorume descendo através dessas linhas aí, ó, pretinhas, e chegando ao lençol freático, causando poluição. A gente vê também a poluição da água, não precisa ser só através do lençol freático, pode ser apenas pela superfície, estando próximo de alguma nascente, por exemplo. Mas se acontece a poluição do lençol freático, que está de um lado, né, escorrendo, é óbvio que toda essa água vai chegar nesse rio já poluída. Eu deixei o site aí, da onde eu tirei essas informações, essa imagem, e lá tem mais coisas interessantes para vocês